Está no ar, pela Rádio Trianon, Torcida Paulista. Debates inteligentes sobre temas atuais do futebol, com a participação de torcedores como você. Torcida Paulista. Boa tarde, amigo ouvinte do Torcida Paulista. Iniciamos agora, direto dos estúdios da Rádio Trianon, na festiva Avenida Paulista 900, a 101ª edição do Torcida Paulista, que tem o oferecimento de Cleaner, a número 1 em restauração de fachadas nos condomínios. Clean Sweep, há 19 anos terceirizando com excelência. E de C Engenharia, um nome bem construído desde 1976. Boa tarde, professor Marco F. Boa tarde, Ferreroni, boa tarde, Igor, boa tarde, Alberto, boa tarde, pai. O professor Ferreroni, o legítimo, está aqui. E um abração para todo mundo aí. Depois de um tratamento estético, eu estou de volta aqui no programa. Satisfação tê-lo aqui conosco. Tá mais bonito. Tá fininho. Tá bonito. Boa tarde no sentido horário, professor Ferreroni. Boa tarde. Satisfação em tê-lo aqui conosco. Boa tarde, meu amigo Alberto Cunho. Boa tarde para todos. Antes de mais nada, um orgulho e uma honra ter a presença aqui da família Ferreroni em peso, a qual eu tenho um apreço enorme, apesar do clube que ostenta o coração de todos eles, né? Em peso, efetivamente. Boa tarde, Igor Mendonça. Boa tarde, meus amigos. Muito bom revê-lo, professor, senhor Milton. Vambora. Alberto, todos... Alberto, é verdade. O Alberto, ele some, cara, ele some. Parece que o Palmeiras começa a entrar em crise, ele, ó... Eu acho que ele veio pro programa já pra ficar pra amanhã, viu? Mas saiu. Quando está em crise é que eu venho aqui. Não, senhor, essa crise tá indo embora. Menino sorriso, muito bom. Muito bem, mande sua mensagem para os integrantes do Torcida Paulista via WhatsApp. O número é 11 98092 7729. 98092 7729. Neildo, falemos da Portuguesa. Portuguesa. Igor, o que você gostaria de destacar da Lusa? A Portuguesa perdeu a série invicta de vitórias, né? Vinha de 3 vitórias consecutivas, perdeu pro Guarani. Perdeu por 3-1 pro Guarani. E o destaque da Lusa, por incrível que pareça, é o Tocantins, que em 3 jogos marcou 4 gols. Não, e olha, eu assisti ontem? Um pedaço do segundo tempo. Eu achei que a Portuguesa... O Guarani tem um bom time também. Bom time, E né? a Portuguesa tem um padrão de jogo. Eu acho que... Não sei se para esse campeonato, que só se classificam 2, né? É que o Ricardinho chegou agora também. Não, mas eu gostei do jogo, um jogo interessante. Lembrou a Portuguesa e Guarani dos tempos mais antigos. E o Guarani comandado pelo Pintado. Pintado que acabou de voltar do México e assumiu o Guarani. E esse Guarani aí, a maioria dos jogadores estava presente naquele Corinthians e Guarani da Taça São Paulo de juniores. Sim. O Guarani, eu acho que perdeu de 4-0, se eu não me engano. Mas tinha bons valores naquele time do Guarani. Será que o João tava lá, não? O João Pires pede, falem bem da Lusa e dá risada. João, hoje fica um Mas pouco ele difícil, tava né? no jogo, eu acho que ele faltou nos últimos 3, que eram 3 vitórias. E aí o cara foi ontem. Pô, e o Fumagalli fez gol. Fumagalli que tem 927 anos. Sim. De carreira. Os 4 gols ontem foram de cabeça. Fumagalli fez um. Lohan, menino da base, fez outro. E o Eduardo completou. Fumagalli, muito bem. Fumagalli que jogou em grandes times, né? Corinthians. O Fumagalli jogou no Santos também? Eu acredito que sim. Jogou, né? Sim, Corinthians, Santos. O Palmeiras deve ter contratado ele em algum momento, porque né, sempre contrata todo mundo. Contratou, menino sorriso? Não. Fumagalli jamais teve a honra de vestir. Bizu, sim. Fumagalli Bizu, nunca, sim. né? Eu acho que falta isso no currículo dele. Mas enfim. O João tá pedindo pra você dar mais alguma boa notícia. Um setor de bocha. Não vai ter jogo, a Portuguesa não joga essa semana. Então, a boa notícia é que tem mais um jogo aí, é o jogo do Taubaté. Se o Taubaté vencer, a Lusa sai da 10ª colocação para 11º.
Se perder lá, se o Tatuapé, o Taubaté, se o Taubaté ganhar, ultrapassa a Lusa. Então nessa primeira fase classificam 8, né? Classificam 8. A Lusa vai pra 11º. Isso é que nem o formato antigo do Brasileirão, né? Sim. Então, o importante é estar entre os 8. Não tem jogo pela Libertadores da Penha esse fim de semana pra Lusa? Não tem. Então tá. A Copa... E o Juventus? O Juventus, você tem informação? Peraí, vou ter que procurar. Pergunta que não se faz no ar, né, meu? João Pires informando, estou confiante. Esse ano estou com sorte. Meu Deus. Muito bom. Então, mas ele deveria ter informado se ele foi ou não foi ao jogo ontem. Mas enfim, mas muito bom. João Pires, Igor Mendonça dá conta de que este ano será um ano de grandes felicidades ao torcedor da Lusa. Você imagina que... O bingo do Krakatoa ficará aberto de segunda a sexta, agora também no horário do almoço. Mas o destaque é legal, como o professor viu. Eu não consegui assistir nenhum jogo da Lusa hoje, esse ano. Mas, como o senhor viu, o Ricardinho está conseguindo andar no padrão, né? Eu acredito que sim, né? Quem sabe não está surgindo aí um bom técnico para... Pra mim fica bem difícil, porque tem a faculdade e eu não tenho como acompanhar os jogos da Lusa. Esses caras que trabalham, estudam, não tem pouco nada difícil, né? Vou dizer que colocar esperança na mão de Ricardinho só... mas tem que pagar pra ver, né? O Ricardinho tá iniciando a carreira agora. Nesse momento eu queria só, por favor, pedir uma salva de palmas. Vai entrar ele? Porque ele ingressará no estúdio, hein? Como será que ele tá vestido? Não se sabe. Mas, ele está parecendo um motorista de ônibus. Por favor, da antiga CMTC. Por favor, muito bem. Motorista da CMTC. Rogério, com a sua camiseta de lagartixa. Mas muito bem. Comprou no Lago do Paissandu. Esses são os comentários da Portuguesa. Depois deste carnaval atemporal em decorrência do ingresso intempestivo do Rogério, falemos, Neildo, do Palmeiras. Palmeiras. Quando surge ao viver. Menino Sorriso, você que esteve ausente durante longo interregno do Torcida Paulista, por favor, nos presenteie com o que há de mais importante do time da Toriaçu, esse Toriaçu, né? O ácido escorrendo agora. Não, veja, babando sangue. Fale-nos de Paulo Nobre. Palmeiras está num momento de crise de identidade, né? É o que a gente pode dizer, né? É um time que não tem personalidade alguma, começando pelo seu mandatário. Né? Um mandatário que parece que agora se invocou e não quer mais brincar com o brinquedinho que ele comprou. Né? Então, o último técnico ia ser Marcelo Oliveira no mandato dele, já não cumpriu a palavra dele, né? Ou seja, um homem que não tem palavra, você já vê que, né, muito difícil você acompanhar, né? E a entrevista antes do jogo, desculpa cortá-lo, que ele falou que independente do resultado, Marcelo Oliveira será mantido no cargo. Ou seja, então você já vê que daí, né? Homem que não tem palavra pra mim, eu nem comento, prefiro não tecer comentário sobre ele, vamos falar sobre o time. Né? Nós estamos recebendo uma pergunta aqui. Você acha que Paulo Nobre é o melhor presidente da história? É uma pergunta de um ouvinte. Olha, acho que nem melhor síndico do prédio dele ele seria, né? Imagina presidente da história do Palmeiras, né? Os falecidos devem estar se revirando no túmulo, mas... Uma enquete que também está correndo no Torcida Paulista, entre chefes de organizações, você escolheria Paulo Nobre ou Churchill? Olha, depende para fazer o quê, né? Muito bem. Mas o problema é o seguinte, eu acho que o Palmeiras ele carece de uma identidade, né? A saída do Marcelo Oliveira é a prova de que o time, né, a equipe, o elenco não absorveu nada absolutamente do que o treinador tinha como filosofia. Mas, Alberto, desculpa te cortar. Essa história dele falar que foi pego de surpresa, porque nem antes do jogo já estava com estava tudo tranquilo, ele tinha respaldo da diretoria, Mentira, etc. Mentira. A notícia de bastidor é que o Cuca já tinha o contrato na mão para ele poder avaliar a proposta, né? Contrato não, porque isso é folha numerada da CBF, ninguém tem contrato na mão porque não pode, mas a proposta já estava na mão do Cuca, já estava aceita.
E era esperar um primeiro tropeço para demitir o técnico. O Marcelo Oliveira, perdão interrompê-lo, o Marcelo Oliveira falou que ele estranhou porque tinha um caminhão da Graneiro parado há 10 dias na frente da casa dele. Pois é, né? E o fato não é só o caminhão da Graneiro que está parado lá, né? É o fato de você ter um mandatário que sequer fala com o técnico do time na hora de mandar embora, ele manda os outros demitirem, né? Então, ou seja, né, eu prefiro não comentar mais nada a respeito do caráter do presidente. Quantos jogadores o Palmeiras tem no elenco, né? Esse é um pipinaço que o Cuca... Porque montaram um elenco, ele chega com 427 jogadores diferentes, né? A última conta eram 37 atletas. Então, é duro administrar. Essa é, acho que talvez a maior virtude do Tite. Além de ser um técnico estrategista, ele é um cara que sabe administrar grupo. Eu acho que é muito difícil qualquer técnico assumir o Palmeiras com 427 jogadores e manter lá os egos. Mas independente da qualidade do técnico? Olha, honestamente, eu não vejo no Cuca tanta virtude assim. Eu acho um cara chorão, um cara que... Mimimi. Eu acho que no mesmo estilo do Levir Coupe, entendeu? O cara que monta time sim, mas que na hora que começa a dar errado, começa a chorar, reclamar. Eu não gosto muito, não. Mas, professor, respondendo sua pergunta, deixa eu fazer um paralelo para que a gente não confunda as estruturas de futebol profissional do Corinthians e do Palmeiras, tá? O Palmeiras hoje vive um problema enorme. Simplesmente nós temos um dito gerente, diretor, sei lá, de futebol, que é o Matos. Só que o Matos é um cara que todo mundo sabe, é ligado a empresários, ou seja, né? O Alexandre Matos? Ele coloca jogadores, preferencialmente do Eduardo Uranja, ele não sabe por que razão isso. É um profissional que sabe o que o Palmeiras precisa e não contrata. Porque dizer que o Cleiton Xavier, que está parado há 200 dias, é o do camisa 10 que o time precisa e nós estamos quase sendo eliminados do principal torneio do ano, então, ou seja, tem algum problema aí. E você esquece que o Corinthians não tem só o Tite. O Tite tem respaldo lá dentro, entendeu? Você sabe muito bem que o André Sanches dá um grito ali dentro e todo mundo treme. Ou seja, existe liderança, existe comando, existe uma hierarquia bem definida, né? Ao passo que o Palmeiras não. O Palmeiras não tem ninguém que mande lá dentro. Quando acontece alguma coisa, nós temos um presidente que entra dentro de vestiário. Vestiário não é lugar para presidente de clube. Vestiário é lugar para técnico e jogadores. Acabou. Entendeu? Isso é um absurdo. Presidente de clube entrar em vestiário. Eu acho que você tem razão, porque se a gente voltar no tempo, quando o São Paulo tinha lá, quando o São Paulo estava fazendo sucesso, não era só o Tele também, né? Então eu acho que você tem razão, o Corinthians montou uma estrutura, que sei lá até quando vai durar, né? Mas que o Palmeiras não tem, né? Não tem. E que outros clubes não têm, né? E eu acho que a gente também... atribuir ao técnico a responsabilidade de resolver tudo é complicado. A prova disso é o fato de que você vê como o técnico foi abandonado, né, na trairagem, porque ele estava garantido no cargo e foi demitido pelo Matos, né, o presidente sequer falou com ele, ou seja, uma falta de dignidade, uma falta de hombridade enorme, porque você está falando de um profissional que comanda a equipe de futebol do time, você não vai dar cara para falar para ele, ó, obrigado, o trabalho não está funcionando, nós temos que trocar, custa fazer isso? Não, mas só faz isso quem olha no olho do outro para falar. E nós temos um presidente que não faz isso. Agora sobre o Matos, ele insistiu com a contratação do Marcelo Oliveira. O Marcelo Oliveira caiu. Você acha que ele devia cair também? Mas, sem dúvida, no vácuo. Não tinha nem que pensar. O Palmeiras passa por um momento em que a presença do Alexandre Matos é inviável. Eu coloco mais uma questão que é a seguinte: as contratações e demissões de técnicos no Brasil, elas não respeitam nada. Então eu quero saber o quanto isso vai custar para o Palmeiras também. Porque você vai contratando, mandando embora, e aí você fica pagando o salário de 38 técnicos. São 4 milhões só do Marcelo Oliveira, né? Até o final do ano. Infelizmente, o Palmeiras não é exceção nenhuma, então a mesma porcaria de todos os clubes brasileiros. Não muda nada, né? Se hoje o Corinthians conseguiu ter uma estabilidade, porque teve resultados e teve respaldo, ele criou uma exceção, né? Agora, eu pergunto para você, hoje quem está segurando o elenco do Palmeiras são os jogadores do Gareca. Ou seja, o que nós vamos fazer com os jogadores do Matos? O criticado, né? O criticado Gareca. Que agora o Palmeiras contratou uma horda de reservas a preço de ouro
E ao invés de contratar 2, 3 jogadores titulares a preço de ouro que resolvesse o problema. 8 volantes e nenhum meia. E nenhum meia. O Cláudio Provazzi concorda com o que o nosso amigo Alberto está falando. Ele está falando que o comando não está, no entender dele, dentro do Parque Antártico. Não existe comando. Palmeiras é a terra de ninguém. A política interna do Palmeiras é uma coisa que eu poderia ficar aqui falando sobre ela uma semana e vocês iam ouvir uma semana de coisas inacreditáveis. Palmeiras lá dentro, para quem conhece, quem sabe as pessoas que estão lá dentro, você não tem ideia. Por isso que eu não comparo o Palmeiras com nenhum clube. Porque eu sei que todo clube tem suas mazelas. Mas o que acontece dentro do Palmeiras é surreal. Não pertence a esse mundo. Entendeu? Então, ou seja, não dá pra gente. Eu costumo dizer uma frase que eu criei e é célebre. O Palmeiras é um clube que tem um time de futebol. Não é o time de futebol que tem um clube. Entendeu? E quando entenda-se clube mesmo, social, provinciano, de bairro, que tem um time de futebol. Só que com uma torcida apaixonada. Exatamente. Né? Por essa razão e por várias pessoas que carregaram o time de futebol nas costas e fizeram ele o profissionalismo, entre aspas, que existe até hoje, é que o time ganhou o que ganhou. Porque se dependesse do clube que comanda esse time, o Palmeiras seria um time como o Juventus hoje, não tem a menor dúvida. Mas, Alberto, eu acho também nós ficamos naquela velha história, né? Todo clube, de uma certa forma, para ele dar certo, ele também tem que saber administrar todas as variantes que tem dentro dele. Nós sabemos que o Palmeiras, assim, e não é de hoje, né? Tem uma torcida que cobra muito, e você tem uma diretoria que às vezes não engaja com o técnico, etc. Inclusive, ontem estava passando um belo programa justamente sobre técnicos de futebol aqui no Brasil, né? E a grande pergunta era, será que um dia o Brasil vai chegar a ter treinadores como na Inglaterra, que ficam 1, 2, 3, 4 anos num clube? Difícil. E o entrevistado da mesa era o Jorginho, né? Do Vasco. Exatamente, que chegou a falar, olha, quando eu saí, isso para o nosso querido amigo não presente aqui, o Johnny, né? Ele falou, olha, quando eu saí da Portuguesa, o presidente da Portuguesa falou, olha, eu gostaria que você ficasse, né? Mas eu te dou plena liberdade de sair. E a Portuguesa, à época, não estava tão ruim. Agora, o Jorginho falou uma coisa muito interessante. Ele falou, olha, inclusive entrou, né, nesse programa o Muricy no ar, e o Muricy falou algo que eu achei sensacional. Ele falou, olha, no São Paulo eu conversava, eu tinha diálogo com a diretoria, mas diretoria não entrava em vestiário, né? Não pode entrar. Né? Ele falava, eu mandava, eu carregava o piano e eu assumia a responsabilidade. E quem comprasse briga, comprava comigo. E a gente ganhava a briga junto. Eu não sei se você se lembra, o Tite, em 2005, ainda não era um treinador festejado. E ele saiu do Corinthians com a chegada da MSI, porque ele não queria ingerência por parte do Kia. Quer dizer, então o Corinthians estava contratando uma série de jogadores, supostamente de alto nível técnico, e seria um momento interessante na carreira dele, mas ele falou, aqui não, aqui ninguém vai, eu não vou aceitar que venham escalar o meu time. Ele caiu porque o Coelho perdeu um pênalti, e aí o Kia queria que o Tevez batesse o pênalti, e aí foi no vestiário, né, e aí teve aquele entreveiro e que absurdo. Pediu o chapéu. Mas, bom, Alberto, só para concluir, o Palmeiras, mais boas com notícias mais por causa do jogo, né? Palmeiras amanhã enfrenta às 11 horas do São Paulo, no Pacaembu. Provavelmente os dois times estão muito mais preocupados com o jogo de É incrível o jogo às 11 horas, né? É incrível. Isso é a Globo que quer transmitir o movimento da Paulista. Exatamente. É uma sacanagem com o futebol, né? Mas de qualquer é forma... um horário que pro organismo faz muito bem, né? Pro torcedor, Você acorda, inclusive você antecipa o teu almoço para as 10, né? O torcedor é fantástico. Não, pro torcedor é fantástico. ótimo. Agora, né, pros jogadores é péssimo, né? E os dois times provavelmente devam jogar aí meia força, né?
não sabemos aí bem as certas escalações. Bem provável. Jogo completamente imprevisível, né? Palmeiras em queda, São Paulo tentando aí, começando uma subidinha. Uma cara de 0-0, né? Uma cara de empate, né? Não tem muita coisa a dizer, né? Respeito, vamos ver. Não, tá com uma cara de crise mesmo. cara de molecada. Mas com cara de que ninguém vai querer perder pra não aprofundar nenhum problema, né? Reservas e reservas, um de cada lado. É um jogo que se ganhar não vale nada, mas se perder vale muito. Exatamente. Vocês acreditam mesmo? Claro. Tradicional 0x0 e Palmeiras São Paulo. Mas a semana que vem tem Libertadores. Por isso eu não acredito que se qualquer um que saia derrotado aí... Não, mas olha, o Corinthians perdeu do Santos, né? E não sei se isso não abalou um pouquinho lá no jogo com o Cerro. Acho que não. Acho que pro Corinthians não, é um time que está mais estabilizado, né? Agora Palmeiras e São Paulo são muito sensíveis hoje, né? A qualquer resultado negativo, né? Mas, Alberto, você já dissecou a questão do departamento de futebol, mas algum departamento vai ser objeto da... O médico, né? O médico foi, ele veio a público, né, para explicar algumas situações. Na verdade, é ridículo criticar o... Eu acho que o departamento após a demissão dos técnicos, o cara põe um médico para fazer... Não, a preparação física do Palmeiras é muito pior, mas muito será mais que crítica para o clube. O Marcelo foi demitido por condição física? Ele. Talvez seja isso. Ele estava um pouquinho fora de forma, né? Mas o preparo físico é muito mais crítico hoje para o Palmeiras do que o departamento médico, que recebe o jogador lesionado. E todo mundo criticou que o Palmeiras no jogo com o Rosário Central acabou o jogo extenuado. Mas lógico, você não tem posse de bola, você tem que correr atrás do adversário. Quem tem a bola corre menos. Óbvio, então não tem o que falar. O time tem um preparo físico péssimo. Não adianta falar, o time de segundo tempo morre. Eu me sinto desconfortável de tomar a palavra. Alberto poderia ficar falando horas e horas, mas enaltecendo os departamentos. Pois não, Igor? Eu preciso fazer só uma correção aqui sobre a série, o Paulistão, a série A2, que eu falei que a Portuguesa pode ser ultrapassada pelo Taubaté, é pelo Santo André. O Santo André tá jogando agora. Eu tive essa semana com o Paulo Porto, que é um torcedor fanático do Santo André. Ele falou que o Santo André tem uma boa equipe e tem chance de classificar entre os 8 aí. Tá jogando contra o Mirassol agora no Bruno José Daniel. E se ganhar, ultrapassa a Portuguesa. E o Juventus, professor, tirando a dúvida aqui, ele tá em 13º no campeonato. É um dos 13 melhores times do Poderíamos depois fazer um programa especial a respeito do Batatais, né? Que está em terceiro, Batatais? Batatais está em Barretos, oitavo, mas muito bem. E tem outra. Não, e o Mirassol que tem a sede dele, esse é o Mirassol B, né? Porque o Mirassol mesmo, o oficial... Ele tá em Chicago, que é o Look at the Sun, né? Se o Monte Azul vencer e o Juventus perder, ele vai pra zona de rebaixamento. Cai em 6. Cai em 6 esse ano. Muito bem. Se a minha mãe fosse homem, eu tinha 2 pais. Mas tudo bem, vamos lá. Meus amigos, meu amigo Neildo, falemos agora do Santos. Santos! Olha, o custo de Marco F cada vez mais elevado. O Rogério aqui, que é o nosso advogado do departamento jurídico do Torcida Paulista, renovando o contrato. Nós tivemos que assinar um contrato 3 meses de Clube Mediterrâneo para o Marco F. E agora Marco F. E luva, Sandro. É luva. Direito de imagem no rádio. Direito de imagem no rádio. Quer dizer, um homem que tem um custo elevadíssimo. Marco F, você fala do que você quiser. Você quer falar alguma coisa do Santos? Torcedor do Santos comemorando ainda a vitória contra o Corinthians. Lá o campeonato tem dois pontos importantes. É ganhar do Corinthians e ser campeão, né? Então eles já conseguiram a primeira coisa. Um abraço da torcida Alviverde para Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira. E o Santos vai jogar com Água Santa. E aí. Logo mais. Que horas que é, Igor? Às 18h30. 18h30. Sim. É na Vila? No Pacaembu. Eu tô bastante por dentro do que eu tô falando. Sem o Lucas Lima. Mas o Marco F está com a tábua de maré. Logo ele vai dar a tábua de maré. Vou informar qual é o melhor local para surfar também. Boa, professor. Mas é isso, o Santos tem tudo pra ganhar do Água Santa, que é um time... Tem cara de goleada hoje, né? Uns 14-3. A 3? Tem alguma coisa errada aí.
O Rafael Longini O Marco entra está hoje. com o placar de handball masculino. O Santos está com um bom time, eu acho. Um bom time. Eu acho. Eu também acho. Mas eu acho que o Santos não tem elenco, né? Eu acho que Pois é. o Santos, quer dizer, ele tem dois grandes jogadores, o Lucas Lima e o Ricardo Oliveira. Hoje é um bom teste. Por isso que o professor Milton falou, ele tem um bom time, mas Isso. o elenco Sabe ainda... o professor Ferreroni. Exatamente. Conhecedor do vernáculo, como poucos. Hoje é um bom teste pro Rafael Longini, que vai substituir o Lucas Lima. Que não, acho Eu que queria não. fazer uma observação sobre o Água Santa, esse time que vai enfrentar o Santos hoje. De Diadema? Esse time é engraçado, ele tem altos e baixos, né? Leva umas sacoladas e tem jogos que faz partidas muito boas, né? Não dá, é um time muito irregular. É verdade, viu? Interessante Acredito na isso. primeira rodada, primeira e segunda, ele engrossou. É, E depois isso que o Alberto está falando é verdade. Ele está em terceiro lugar no grupo do Corinthians, não é ainda com chance de classificação, né? Pois é, então, é um time irregular, né? Não Sem sei vencer se- a 3 jogos. Tá sem vencer a 3 jogos. 3 Água jogos. Santa. O que mais você gostaria de destacar do Água Santa, Igor? Será que o João vai assistir o jogo? É. Mas você ouve um silêncio aqui no estúdio. Do Água Santa? Ah, o Fala João o quê? Pires. Do Éder Louco? Mas o João Pires também segue o Santos, o Água Santa, todo mundo. Ele segue todo jogo que pode dar zica, ou pode dar dar azar. Enfim, o João segue todo jogo, e todo jogo que ele segue torce e o outro time ganha. Não, mas João- o Água Santa ganha do Santos para Caimbu. João bem Pires, que difícil. foi um dos destaques do Réveillon na Paulista esse ano, pegou o microfone e falou: 2016 sem dengue! Daí aconteceu então, João Pires, que é um profeta. O Água Santa que joga contra o Palmeiras no Prudentão, no dia Vai ser no 27. Prudentão? Prudentão. Mas estamos falando do O Santos. Santos. Marco, você que encontrou com vários amigos santistas nos últimos dias, o pessoal tá animado, né? O pessoal sempre fica animado. Aliás, o Paulo Porto, esse cara que eu falei que torce pro Santo André, ele falou que ele tem um filho santista. E ele disse algo que é verdadeiro. O professor Ferreroni está aqui, já foi lá. Ver o Santos jogar na Vila é muito gostoso. O Santos joga muito bonito. Ele falou que ele acha que outros times, ele citou o Corinthians, nem sei se ele tem tanta razão em falar isso. Ele falou que o Corinthians é mais pragmático, é um time mais efetivo, mas o Santos jogando é bonito, né? O Santos na Vila, né? Eu fui lá algumas vezes até assistindo o Corinthians e Santos na torcida do Santos, né? Então você fica lá, é um jogo muito bonito, né? É gostoso assistir jogo na Vila. E o santista é muito fanático, talvez ao mesmo nível dos palmeirenses, né? Dos são paulinos, corintianos, eles são muito fanáticos mesmo. São os últimos momentos, né? Porque no meio Existe do a ano tem um... Vai embora, né? vai, né? Lucas Lima, Gabigol. Não, e acho que vão matar o presidente se ele não vender alguém também, porque depois dessa do Ricardo Oliveira... Eu acho que ele pisou na bola com o Ricardo Oliveira, hein, cara? E que profissional que é o Ricardo Oliveira, E hein? vai, hein? O Ricardo Oliveira eu acho que vai na próxima janela. Não, mas que profissional. O cara jogou e acabou com o Corinthians, fez um golaço Sim, lá, né? Jogou bem, né? Então ele é um ótimo jogador. Muito bom. Meu amigo Neildo, falemos do São Paulo. Dentro, fora, troça pão. São Paulo. Salve o tricolor paulino. Rogério, você já achou que você estava procurando desde o começo do programa? A gente não? tem que se inteirar. É assim, eu como São Paulino Mas fanático... no Fuxico você não vai ver nada, você tá mexendo no Fuxico aí. A gente tem que se inteirar do São Paulo. Eu, como sou um São Paulino fanático, eu não tenho essa necessidade de interação, que eu estou constantemente a par das notícias de São Paulo. Tanto é que desde que eu cheguei no programa, eu não paro de ler aqui para ver se eu acho alguma notícia do São Paulo, né? Não, mas o São Paulo está vivendo dois problemas, como sempre, e o problema interno de São Paulo volta à tona de novo, agora com um problema ficou um pouquinho mais grosso, porque essa semana houve um mandado judicial de busca e apreensão de documentos, né? De documento, de contrato jurídico, de contratos de honorários advocatícios
que onerariam o balanço do São Paulo, que já era deficitário, né? E nesses contratos foi encontrado, enfim, bastante gente ligada ao Conselho Deliberativo e às antigas presidências que, enfim, de uma certa forma desfalcaram bastante o montante do São Paulo. Agora, assim, em termos de jogo, né, o que eu vejo, nós jogamos até que razoavelmente bem contra o River. Foi uma boa partida. Eu acho assim. Razoavelmente bem. O time foi super elogiado. O que eu, assim, é razoavelmente bem, assim. O que São Paulino espera. Comparado. Eu vou dizer o seguinte: ele foi garfado. Eu também concordo, né? Mas aquele pênalti é escandaloso. Libertadores a gente sempre fica naquela dúvida, né, pro professor Ferroni, mas eu, assim, o São Paulino, como qualquer torcedor, né, de qualquer agremiação, ele sempre sonha, evento, né? E ele sempre sonha, se o time vai ter uma partida razoável, ele está sempre sonhando com tá perto do melhor time. E eu, assim, tenho falado repetidas vezes que eu acho que hoje o melhor time em termos de formação, de técnica, tática, entrosamento, jogadores, técnico de diretoria, sem dúvida é o Corinthians. Então, por incrível que pareça... Tira ele do estúdio. Tira ele do estúdio. Ele tá secando. Mas eu acho que um jogador que eu mudei bastante o meu conceito, muito embora assim ele possa não ter mudado sensivelmente. Na semana foi o Centurion, né? Porque eu, assim, por informações, né, e vendo todo o histórico do jogador, o próprio técnico, né, tá dando uma força para ele, né, porque a torcida estava querendo muito que ele saísse e quem entrasse como titular fosse o Rogério. Momento em que Igor ele faz uma espécie de ginástica aeróbica de baixo impacto. Rogério, relação Centurion, deixa eu só fazer uma observação, né? Eu vi um comentário interessante no rádio, que ele, Caleri e Comer rasgaram a bola contra o time argentino. Foi. Como a Lione e Cristaldo rasgaram contra o Rosário Central, né? Exato. Ou seja, os argentinos parece que quando jogam contra seus compatriotas, eles... parece que querem mostrar serviço para o país de origem, né? Isso. Então eu não posso dizer, sei lá, que se o Centurião agora vai embalar numa... mas eu acho que ele está numa crescente por dois motivos, Alberto. Primeiro, que o Igor até falou semana passada, né? O técnico nosso, ele tem, assim, um bom entrosamento com o Centurião, até por conhecê-lo do futebol argentino. Primeiro ponto. Ele tem mais paciência. Exatamente. O Centurião, isso segundo ponto, estava passando, e principalmente no ano passado, por um problema gravíssimo, um problema pessoal com a esposa em estado de saúde gravíssimo. Melhorou, não? Isso, e está melhorando esse quadro. E com o filho, num problema gravíssimo também de saúde. Então, a torcida acaba não vendo isso. Né? Não tem essa informação, né? E isso com um rapaz de 20 anos, pelo amor de Deus, né? Não dá para exigir que o cara seja uma fera em campo, né? Eu acho, sabendo de todos esses fatos e sem ninguém para dar apoio, como estava dando o ano passado, que ele não tinha apoio, eu acho que ele até fez mais do que o que podia fazer. Agora eu acho que ele está começando a entrosar. A única coisa que eu acho que deixa a desejar, mas eu acho que o nosso técnico está tentando, dar uma incentivada, mas
não consigo ver um encaixe perfeito, é ainda a questão do Ganso. Mas né? eu vou dizer a minha impressão como se eu fosse São Paulino. Eu acho que você não era nascido nos primeiros títulos mundiais do São Paulo, nas Não, 92, 93, você não tinha nascido. Eu sou de 2008. Então, olha só, o São Paulo, durante um tempo, né, ele era temido. Né? Então, enfrentar o São Paulo na Libertadores significava problema. Então, eu acho que, pelo menos, esse jogo significou um resgate disso. Quer dizer, o São Paulino, o torcedor do River, imaginou que fosse enfrentar um São Paulo frágil e nada disso aconteceu. O São Paulo foi um time que lutou, né, que é outra briga do São Paulino, porque o São Paulo nos últimos anos vinha sendo apático. Concordo plenamente. Então, eu acho que para o São Paulino foi um déjà vu. Né? Eu acho que você lembrou de coisas que você já... Eu lembro que você não viu, mas que seus pais... seus pais eram nascidos em 92? 92, eu acho que era. Acho que era 2008. Tia Paulina, com certeza. A tia Paulina viu. Mas esses times ela estava lá na Argentina num jogo que nós perdemos. Era um sábado e nós perdemos de 2-0. E nós no São Paulo não viu a cor da bola e eram épocas áureas do São Paulo. Agora, o River, por exemplo, a gente analisa o River há 5 anos atrás. Atual campeão. Mas assim, se a gente pegar 2011 por aí, o River era um time que estava literalmente horrível mesmo, né? Mas agora... disputou a segunda divisão. Exatamente. E pra você cair no campeonato argentino... É difícil, é bem difícil. Tem exame, recuperação, exato, tem tudo, DP, né? você Conselho pode... de classe, tem exato, tudo lá, tem né? até aquele esquema, papai pagou, passou, né? Aquela coisa assim. Se você for um menino que não coloca o dedo no nariz, ganha um ponto. Rogério, Exato. desculpa, eu queria fazer uma observação com o que o professor Marco falou. Se você vai jogar uma partida Libertadores contra o River Plate, atual campeão, time argentino, dentro do Monumental de Nunes, e você não tiver raça, gana, não estiver com vontade, caramba, esses caras não gostam de jogar futebol. Não é possível. Um jogo desse daí é menina dos olhos, dentro de uma competição de futebol. Imagine só, se o cara quer outra coisa, ele vai jogar Champions League. Porque aqui na América do Sul ele está falando de um dos maiores clássicos da América do Sul. Seis títulos de Libertadores. Não, eu concordo. Se o cara não se incentivar, não se motivar para jogar um jogo desse, vai jogar o quê? Não, mas eu concordo, mas eu acho que tem 2 fatores nesse jogo que são essenciais. Primeiro, a questão do técnico. O técnico conhece aquele campeonato e conhece aquele time como ninguém. Sim, né? sem dúvida. Isso ajuda muito. E também tem o fator psicológico. Vamos supor que o River não fosse o atual campeão. Que fosse, né? Só a camisa. E nós jogássemos com algum time argentino que entrou, tal, um São Lourenço, e o São Lourenço não tinha sido campeão, era a primeira Libertadores, etc. O aspecto psicológico de você começar com gol e levar um gol assim, acidental, né? Acidental, isso deu moral pro time, né? Seria a mesma coisa que jogar com o Boca Juniors e o Boca Juniors estivesse, na lameira da lameira, né? Que e você pronúncia, consegue... Que né? pronúncia, hein? Juniors, hein? Por favor. Juniors, né? Boca. O que vale destacar nesse time do São Paulo, do Balsa... Eles jogaram com muita raça, muita raça mesmo. É a insistência do Balsa, porque ele é criticado por insistir no Centurion, mas ele conseguiu recuperar um futebol do Ganso. Mas sabe o que eu acho? Desculpa cortar. Eu acho assim que... eu ia fazer uma pergunta para o Rogério, que na sequência você, por favor, fique à vontade para respondê-la. O que esperar de São Paulo daqui para frente? Será que esse jogo foi um jogo único? Quer dizer, a única partida que, por tantos motivos que vocês expuseram aqui, o São Paulo se superou? Ou, né, eu acho até importante a gente esperar o jogo de volta, para ver qual vai ser a postura do São Paulo. Se o São Paulo mantiver essa postura nos próximos jogos, o São Paulo sim é uma equipe que tem até o time do São Paulo, ele está muito mais entrosado que o time do Corinthians. Nesse caso, é bom você enfrentar um clássico, então. Porque se você perder um clássico, imagina se enfrenta um Água Santa e perde. Como vai jogar contra o Palmeiras e provavelmente com um time reserva, se perder não vai ter cobrança. Até aí eu concordo, se bem eu ainda fico naquela teoria sempre que clássico não dá para se definir. Clássico não tem racionalidade para mim, o clássico, a não ser que você tá com 2 times e um tá
completamente desfacelado, que não é o caso, né? Nós estamos com 2 times que estão praticamente, eu diria, iguais. Talvez o São Paulo um pouquinho melhor, mas em virtude de 2, 3 jogos. Se a gente pegar a média dos jogos, São Paulo não está numa constante. Agora, o São Paulo, eu diria que ele está numa crescente, mas numa crescente bem pequena, né? Essa crescente, geralmente, se a gente analisar a história de São Paulo nas últimas 3 décadas, o São Paulo só conseguiu essas crescentes porque a diretoria deu tempo ao tempo pro técnico, né? Então a gente deixava o São Paulo, de uma certa forma, ter esse entrosamento, né? Coisa que não deixaram o ano passado, tá? Isso eu acho que está sendo muito bom. A questão do Ganso, eu ainda acho que aquele jogador... O Neildo até ingressou aqui, nosso técnico de som, informando que ele tem a informação, o motivo pelo qual houve a recuperação do futebol do Ganso. Parece que houve um alagamento no CT de Cuti. Ele entrou aqui e falou: olha porque o Ganso tá jogando bola. Não é isso, Neildo? Então... Não, o Neildo sempre com a informação assim, olha... aquática. Exatamente, não é um tiro na água, né? Ele acerta parte de um destroyer na Batalha Naval. Mas o que eu acho que o Ganso, ele é um jogador diferenciado. O grande problema do Ganso é saber trabalhar, primeiro, a motivação dele, saber trabalhar uma certa constância, porque eu acho que os tempos áureos do Ganso foram no Santos, no qual ele tinha jogadores com... O Ganso eu considero o jogador que faz o maior número de passes inteligentes no futebol brasileiro. O que acontece? Tem muita gente que está lá esperando a bola e não entende a jogada do Ganso. Daí chega e fala: pô, Ganso burro, você jogou para a esquerda, o cara não estava lá. Não é que o cara não estava lá, o cara tinha que estar lá, só que o cara não entendeu a jogada. Quando ele estava no Santos e pegava o Neymar, ele nem precisava assim pensar. O Neymar já corria, porque eles já sabiam direitinho. Neymar, Wesley, Robinho. Exatamente, jogadores totalmente diferenciados. Então hoje a gente joga com isso. Eu acho que o técnico do São Paulo está começando a verificar essa qualidade do Ganso, porque o Ganso faz passes daquele de olhar a bola. Rogério, ele já conhecia. Ele já conhecia, porque ele chegou falando que o Ganso ia fazer com que o Ganso chegasse à seleção brasileira. Isso. E eu também concordo, Igor. Agora, uma coisa é você saber a qualidade de um jogador. Outra coisa é postá-lo no campo e ver qual é a reação dos outros jogadores. Tem muito jogador, por exemplo, esse próprio garoto, o que faz gol, o Neymar do Nordeste, lá, o Rogério, né? É um jogador bom, é um jogador que eu acho que ele está mal postado, tudo. Ele deveria jogar mais pro ataque, tudo. Agora, você pega ele e o Ganso, a depender dos passos, ele não acompanha. Mas o problema é que o técnico, o Balsa, estava escalando como meia, não como atacante. Aí fica difícil, né? Um jogador e para um jogador novo que não consegue assimilar, e daí o jogador novo também, que não tem muita cabeça, ele chega ele acaba recebendo isso como uma crítica, né? E começa assim, não fazer corpo mole, mas não jogar aquilo que deveria jogar. Fala, deixa eu tentar o máximo nessa posição. Se o técnico me pediu isso, deixa eu correr atrás, né? Rogério, você é deselegante, nós vamos correr com o programa. Não, tranquilo, a sua análise lógico. A sua análise do Ganso está perfeita, e Cláudio Provazzi fala que o professor está feliz com a presença do professor Marco F, falando que ele é o Ganso do Torcida Paulista. Placar para amanhã, Rogério. Olha, eu acho... Ele prefere dar o placar na segunda-feira.
Olha, eu acho que o São Paulo ganha. Eu acho que dá 2-1. Se bem que semana passada eu perdi. Eu nunca sei. Eu sou uma espécie de corredor atrás do... Adorei seu placar. Neildo, falemos agora do Esporte Clube Corinthians Paulista. Corinthians. Time do Dr. José Chambo. Dr. José Chambo que contribuiu à recuperação de João Pires, corintiano fanático. Mas enfim, meu amigo professor Marco F., o que o senhor gostaria de falar? Vamos deixar a palavra com o professor Ferreirão, o professor Marco F. e Igor para falar de Corinthians. Igor, manda bala aí. Eu acho que o torcedor corintiano viu o que vai enfrentar no resto do ano. Porque estava ganhando sem convencer, estava vencendo sem convencer. Eu lembrei do senhor Milton, quando perguntado aqui se o Corinthians venceria essa Libertadores, o senhor falou, não. Bem difícil. O time do Corinthians, ele estava ganhando, ele patinando, vencendo de 1-0, o golzinho no final. Acho que agora a real situação do Corinthians apareceu. Eu acho que a gente não deve... Por favor, Ferroni. Tem um bom time, graças ao técnico Tite, mas não está engrenado ainda. E tem alguns jogadores ali que eu acho que não já passou da hora. Ouçamos a juventude, por favor. Eu acredito que o Corinthians não tem condição de ganhar nenhum título esse ano. Sinceramente. Cai. Não. Cai na Libertadores, não? Na Libertadores não cai. Mas eu gostaria de saber o local, a palestra que foi ministrada, o otimismo assistida antes do programa Torcida Paulista por Alberto Cunha e professor Ferreroni. Os dois estão temerosos do futuro futebolístico. Enquanto isso, o Rogério fica tirando foto. É uma selfie. Ele tem um selfie, pior que sozinho. Ele é uma pessoa desagradável. Mas, professor Ferreroni... Eu acredito o seguinte, que o problema é o seguinte, não dá para fazer omelete sem ovos. Eu acho que o Corinthians não tem jogadores. Entendeu? Qual é o jogador, por exemplo, que você acha que no Corinthians que tem uma média maior que 8? Eu acho que o problema do Corinthians não é fazer omelete sem ovos, mas fazer omelete sem a frigideira, entendeu? Acho que demora para fazer omelete. Você não faz o omelete com ovo cru. Então você vai demorar um pouco para montar o time. Posso te falar o que eu penso sobre esses jogadores que o Corinthians contratou do Atlético Mineiro? Você pega o Guilherme. O Guilherme foi um cara que se destacou no Cruzeiro, jogando como atacante. E aí ele ele foi pro futebol russo, não rendeu muito, voltou pro Atlético, não rendeu muito. Tanto é que esses jogadores aí todos eram reservas do Atlético Mineiro. Inclusive o Giovanni Augusto. É bom jogador, mas será que é pra... Eu acho que não caiu ainda a ficha deles. Talvez, principalmente do Giovanni Augusto. O nível do futebol brasileiro é tão baixo que a gente passa da euforia ao pessimismo em 2 rodadas. Eu acho que a gente não tem que julgar o São Paulo por essa atuação que teve contra o River, nem julgar o Corinthians pelos 2 jogos ruins que ele fez. Concordo. Eu acho que o Corinthians está até muito bem com 17 pontos no Paulista. Podia ter tropeçado antes, pelo futebol que vem apresentando. Porque ganhou acho que 3 ou 4 com um gol no final do jogo, atuando de forma ridícula. Bizonha. Mas enfim, conseguiu os resultados. Tá bem também na Libertadores. É um grande jogo agora. É o jogo de vida ou morte. Pra mim é de vida ou morte. Contra o Racing aqui. Você vai torcer pro Cerro? Tem na volta, né? Vai torcer pro Cerro ou pro Corinthians? Eu vou dar uma opinião, como palmeirense, uma opinião isenta a respeito do Corinthians. Antes de mais nada, eu sou um futebolista. Paulo Nobre manda um abraço pro meu amigo Alberto Cunha. Sim, desculpa, mande outro pra ele por trás. Muito bem. É o seguinte, eu acho que Olha o nível. O Corinthians tem uma vantagem competitiva em relação aos demais clubes aqui de São Paulo, diria até do Atlético Mineiro, que apesar de ter perdido o elenco todo, o Corinthians tem um sistema de jogo já estabelecido. Isso, dentro da Libertadores, faz muita diferença, porque a Taça Libertadores é um torneio que parece um pouco Copa do Brasil.
ela de repente ela dá as glórias para quem era inimaginável como campeão. Quanto mais Caso de pragmático, Once melhor, Caldas, LDU, esses times que conseguiram, São Lourenço, que conseguiram chegar ao título porque tinham um time bem ajeitado, né? Então muitos grandes times na Libertadores tropeçaram. Não necessariamente é um torneio que privilegia o bom futebol, mas o futebol competitivo. E o Corinthians tem um futebol competitivo. O maior exemplo disso, eu vinha conversando com o professor Ferreroni vindo para cá, foi o título do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, a cada rodada, a gente tinha a impressão que dessa não passa. Essa não passa, né? Exatamente. Né? E foi salvo por um pé nos descontos de um pênalti. Senão ele ia cair fora. Verdade. Então, ou seja, é uma situação, é um torneio muito peculiar. É um torneio que juiz não vê falta, você bate e não é expulso. É quase futebol. O gol entra, e a bola entra e não é gol. Ou seja, a Libertadores não segue um padrão futebolístico. Não é Copa, não é UEFA Champions League, não é Campeonato Paulista, não é Brasileirão. É tudo de ruim misturado num torneio só. Catimba, safadeza, tem de tudo. Cusparada. Escudo. Então, agora imagine, UFC. O professor Ferreroni deve lembrar a Libertadores nos tempos em que não tinha VT, que os argentinos jogavam com um alfinete na bainha, ficavam espetando os jogadores. Alguns anos, não teve alguns anos que os brasileiros se recusaram a jogar? Sim, o Santos se recusou a jogar várias vezes, não tinha Então, ganho umas 10 vezes. aquele lance do Mundial, que um joga aqui, outro joga lá. Não vou jogar com o Sul-Americano, porque os caras são psicopatas. Lógico, então, ou seja, por isso que eu digo que é o seguinte, cuidado, o Corinthians pode fingir de morto, mas ele tem um sistema de jogo que pode privilegiá-lo a ganhar na base da competitividade da Libertadores. Pode ganhar com um time que vocês dizem assim, não joga nada, mas o Tite faz 1-0 e ganha, 1-0 e ganha, 1-0 e ganha. Meus amigos, uma hora. Temos mais um minuto para depois fazermos as nossas considerações finais. A seleção brasileira não vamos falar? Vamos. Seleção brasileira verde e amarela. O momento desesperador do Corinthians é quando você vê que a solução é um Romero. Romero, né? Entendeu? Isso não pode. E aí você perde um Clayton, Lógico. porque os caras. O Clayton, o pai gostou da proposta do Corinthians, vai aceitar. Enquanto o Atlético tava lá negociando, não tava aqui esperando. E ele foi pra onde? Pro Atlético. Clayton, bom jogador, seria um bom nome pro Corinthians. Mas Igor, sabe que a minha visão do Corinthians, para quem é de outras, torce para outros times, ele vê o corintiano reclamando. Uma espécie de, vocês estão reclamando de boca cheia, né? Como corintiano, eu vou dizer uma coisa, eu acho que a gente está endeusando demais as qualidades do Corinthians, né, e deixando de lado. Eu acho que o futebol brasileiro está num nível péssimo, né, e está tudo mais ou menos na mesma. Tá nivelado mas o Corinthians daqui, tem estrutura. No momento, o São Paulo já teve, o Palmeiras já teve, né? É que o Corinthians não tem atacante, e quando precisa tem um Romero. O São Paulo... Olha o São Paulo, Kardec no banco. Pô, traz Rodrigo Caio manda o Kardec, que tá insatisfeito. Não, mas aquela coisa, né? Mas o Kardec não, o Kardec só consegue fazer coisa espírita, né? Lá no, faz gol pra ele consegue do banco marcar muita gol, saudade né? do Kardec. Meus faz amigos, gol pra caramba. vamos terminar a análise corintiana com esse comentário de Romero, de Igor Mendonça. Agora vamos no sentido anti-horário. Igor Mendonça, suas considerações finais, terminando a 101ª edição do Torcida Paulista. Eu tô muito feliz com a presença de todos aqui, mas principalmente do professor, que faz muita falta aqui. É muito bom tê-lo aqui novamente. Alberto Cunha. Faço das palavras do Igor as minhas. A alegria de ver o professor Marco F. ainda na companhia do mestre Milton Ferreroni, meu grande mestre em Fisicoquímica na faculdade, é uma honra inigualável. João Nobre, irmão de Paulo Nobre, fala: adoro Alberto Cunha, mas pois não. Obrigado, agradeço ao João. E agradecer aí o Cláudio Provazzi, que nos ligou, que nos escreveu, o Eduardo Hoffman, do São Luís, que inclusive fez uma questão que a gente pode jogar para a semana que vem, que a questão do Flamengo e Fluminense disputar no Pacaembu e Taça Guanabara começar a ser realizada em São Paulo, mas principalmente eu gostaria de, assim, externar a minha alegria de coração mesmo de ver aqui de volta para o estúdio esse irmão de coração mesmo que eu tenho, que é o Marco F, e
esse segundo pai para mim, né, que me viu desde de moleque mesmo, que é o professor Ferreroni, que eu tenho a liberdade poética de chamar de tio Ferreroni, né? Falo desde os 6 anos, não vou deixar de falar agora, né? Pensei que eu era o único infeliz que conhecia ele desde os 6 anos. Professor Ferreroni, que destacou que conheceu na Fundação Casa poucos meninos tão bons como o Exato. Eu agradeço que foi o tio Ferreroni que me tirou da Fundação Casa, né? Pô, em 2008 eu fui para lá, em 2008 eu saí de lá, né? Obrigado, tio. Marco F, você que voltou mais esbelto, com novo visual. Agradeço então o carinho de todo mundo aí, sempre muito bom estar presente. Mandar um beijão pra Gi, que é tia da gente. Mais conhecida como irmã da mãe. Irmã da minha mãe que, puxa, por bondade está ouvindo o programa. Mandar um beijão para ela e agradecer a todo mundo. Até a semana que vem. Professor Ferreroni, que o senhor destacou muito bem a questão da seleção, infelizmente o tempo não nos possibilitou. É uma pena, mas foi muito bem observado que, se possível, teríamos abordado a questão da seleção. Mas o que o senhor gostaria de destacar, como destaque final? Aqui está tudo, tá um baralho de cartas muito complicado, entendeu? Quer dizer, vai ser muito difícil a gente pegar e ter uma definição dessa coisa toda, entende? Quer dizer, por exemplo, outro dia o jogo de São Paulo jogou muito bem. O Palmeiras não jogou mal outro dia. É verdade. Não jogou mal. Agora, 2 grandes burradas vai para o espaço, entendeu? Futebol por isso que futebol é apaixonante. Muito bem, eu só gostaria de destacar que a felicidade incomensurável de ter Marco F aqui na nossa frente, isso eu não tenho como... Marco F que é um amigo... Um monstro. Um monstro. Mas muito bem, quase o monstro... Continua a campanha Força Javali. Exatamente. Sendo disseminado em todas as redes sociais. Até em Madagascar já manda Força Javali. Sigam o Marco F no Facebook, é Marco F Química. Marco F Química, sigam e vocês verão um dos homens tidos pelo universo feminino como um dos mais belos que já habitou este planeta. George Clooney tem ciúmes. Chegamos ao fim de mais uma edição do Torcida Paulista. Meus amigos e minhas amigas, na mesa de som, Neildo Neves, e tendo oferecimento de Cleaner, a número 1 em restauração de fachadas nos condomínios, Clean Sweeper, 19 anos, terceirizando com excelência, e de C Engenharia, um nome bem construído desde 76. Agradecemos a companhia de todos, convidando-os para que no próximo sábado, das 15 às 16 horas, participem uma vez mais do Torcida Paulista. Bom domingo, bom final de semana para todos e até sábado que vem. Torcida Paulista, pela Rádio Trianon.